Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Então vamos lá, Mateus 24, versículo número 21. Diz assim, o texto da palavra de Deus: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Irmãos, então vamos lá. A grande tribulação. Irmãos, a grande tribulação ela só pode ser chamada dessa forma, grande, porque ela é algo que é causado pelo próprio Deus. Então a grande tribulação não é algo que o diabo está fazendo com a humanidade. A grande tribulação é a mão de Deus operando, por isso que ela é grande. Por isso que o texto que nós lemos, ele fala que nunca houveram dias como aqueles, e depois nunca mais haverão dias semelhantes, de tanta angústia, de tanta tribulação, porque vai ser a mão de Deus sobre aqueles que ficaram, aqueles que não foram arrebatados. Então a importância, irmãos, de nós estarmos juntos com o Senhor no arrebatamento. Só que antes da tribulação, da grande tribulação ela começar, a gente tem alguns antecedentes que eles vão acontecendo de forma quase simultânea. A gente tem o surgimento aí de dois personagens. O primeiro deles está lá no livro de Apocalipse. Então vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 13. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, sendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Irmãos, há essa segunda besta, que assim, no livro de Apocalipse é a segunda besta. Mas eu tenho o entendimento que esse ser ele precisa aparecer primeiro. Não entendo o livro de Apocalipse na ordem cronológica. Lembre-se que o Apocalipse ele foram visões, foram revelações, e visões e revelações nem sempre aparecem em ordem cronológica. Então aqui essa segunda besta descrita no livro de Apocalipse, ele é o falso profeta. Por que eu entendo que o falso profeta ele vem antes? Porque Satanás ele não é nada criativo. E ele ama imitar aquilo que o nosso Deus ele faz. E nós sabemos que antes do nosso Senhor Jesus iniciar o seu ministério terreno, o João Batista ele vem preparando o caminho para o nosso Senhor. E esse falso profeta, ele vai fazer algo do tipo: ele vai preparar o caminho, ele vai preparar o terreno para que o anticristo ele venha e o anticristo assuma o seu lugar na terra. Agora, ele é um líder religioso, irmãos. O falso profeta, ele não vai ser um líder político, ele é um líder religioso, ele é um líder que vai trazer o ecumenismo para a terra. O que é isso, pastor? É a ideia de uma religião única. Eu não sei se você já ouviu falar, e não é de hoje, desde 1960, começa a se propagar no mundo ocidental um negócio chamado Nova Era. E a Nova Era prega exatamente isso, que as religiões, ele tenta unir as religiões. Já tem um tempo que isso acontece. Não estou dizendo que o Papa é o falso profeta, até porque o Papa não operou os sinais que esse falso profeta há de operar. Mas as coisas são gradativas. Então já é um assunto que já é falado. E aí esse falso profeta ele vai tentar trazer esse ecumenismo. O outro ponto importante, o outro personagem que vai surgir
ele também está no capítulo 13 de Apocalipse, mas no início do capítulo. É a primeira besta. Vamos lá, capítulo 13 de Apocalipse, a partir do versículo de número 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Cadê o leopardo? Com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder. O dragão é o diabo, irmãos. O seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Faz a conta aí, irmãos, 42 meses. Vamos falar desse número já já. Irmão, dessa primeira besta, que ao meu ver ela vem depois, é o anticristo. E é interessante como o Apocalipse, ele descreve o anticristo. Ele descreve assim, fala que ele vê uma besta emergindo do mar. Irmãos, do mar é sempre mar. Mar é algo que está relacionado com multidão de pessoas. Então, ele vai surgir no meio do povo. Ele vai surgir no meio das pessoas. E as características apontadas aqui são muito interessantes. Porque ele tem 10 chifres. Ele é semelhante ao leopardo. Seus pés são como de urso. E sua boca como de leão. Pastor, e daí? Eu não sei se você lembra, mas eu vou te trazer uma recordação. Na semana passada, nós falávamos sobre o capítulo 7 de Daniel. Onde Daniel, na sua visão, ele estava visualizando 4 reinos que se levantariam sobre a terra. O primeiro reino o primeiro ser vivente representando o reino da Babilônia que ele visualizou foi um leão. Depois ele visualizou um urso, representando o Império Persa. E depois ele visualizou um leopardo, representando os gregos. E depois ele visualizou um monstro que ele não sabia descrever, mas que tinha 10 chifres. Olha que coisa interessante, irmãos. O anticristo, ele é um líder que ele vai se levantar. E ele é uma mistura desses 4 reinos profetizados por Daniel. E ele vai reunir as principais características que esses reinos reuniram no seu ápice, no seu apogeu. Por exemplo, o leão, a boca de leão. Irmãos, o leão, lá no Daniel, o leão era o Império Babilônico. O Império Babilônico atingiu seu apogeu no reinado de Nabucodonosor II. E não tem nada a ver com Nabucodonosor I. O Nabucodonosor II é o Nabucodonosor da Bíblia. Ele é o homem que levou o Império Babilônico aos seus dias de glória. E tem uma coisa muito interessante sobre Nabucodonosor. Vou falar para vocês qual é. Quando ele herda o reino do pai dele, ele herda um reino fracassado. Ele herda um reino que está em ruínas. Ele herda um reino que está prestes a ser conquistado por outros reinos. E aí o Nabucodonosor, ele assume o trono em Babilônia. Ele põe ordem na casa. Ele traz uma restauração para a Babilônia. E ele faz da Babilônia uma potência. Então, olha só que interessante. Qual é a principal qualidade do leão? Qual é a principal qualidade que o anticristo ele vai pegar aqui desse leão do Império Babilônico? Ele vai ser um homem que vai trazer restauração. O anticristo ele vai ser um restaurador. Ele vai pegar a terra com problemas e ele vai restaurar as coisas. Ele vai colocar a casa em ordem. E por isso o texto de Apocalipse fala que toda a terra vai se maravilhar diante da besta. Gente, besta está sempre relacionado com um grande homem,
um homem que faz grandes coisas. É porque aqui no Brasil é estranho, a gente não usa esse tipo, a gente não apelida ninguém dessa forma, né, besta. Mas na Europa é muito comum. Alexandre o Grande, por exemplo, ele era conhecido como a besta. Alguns jogadores de futebol famosos, o Adriano, lá na Itália, eles chamavam de La Bestia, por causa do seu poste físico, tá? A potência do seu chute. Então, na Europa isso é muito comum, esse apelido a besta, se referindo a grandes homens, certo? Então, olha só, irmãos, ele vai ser um restaurador, assim como o Nabucodonosor. E o Nabucodonosor, ele é um mestre, irmãos, ele é um gênio do comércio. É um cara extremamente astuto, é um cara que sabe negociar, e através das suas intervenções comerciais é que ele vai começar a levantar a Babilônia e fazer a Babilônia uma potência. Então essa é uma característica, um gênio do comércio, que o anticristo ele vai ter. Agora, ele não tem características somente da Babilônia. Ele tem pés de urso. O urso é o Império Medo-Persa, que alcançou o seu apogeu, o seu ápice, durante o reinado do Dario. Dario o Grande. E o Dario, irmãos, ele ficou conhecido, historicamente conhecido, por ser um gênio administrativo. O Dario, ele consegue, sem muito esforço, administrar um império que já era grande e fazer esse império continuar crescendo. Então, o Dario, ele faz, durante o reinado do Dario, os persas, eles atingem a maior extensão territorial, e ele não tem nenhum tipo de rebelião, ele não tem nenhum tipo de província querendo sair. Esse homem, ele conseguia administrar tudo muito bem. E essa característica o anticristo, ele terá. Ele será um homem que negocia bem, falando de comércio, falando de finanças. E ele vai ser um homem que também administra muito bem. Agora, o texto diz que ele também é semelhante ao leopardo. Irmãos, lá em Daniel 7, o leopardo, quem é o leopardo? O terceiro reino. Quarta-feira passada a gente falou disso. O leopardo é a Grécia, é o Alexandre. E o Alexandre, irmãos, o Alexandre, ele tem uma série de qualidades. Inclusive, se a gente fosse olhar para a tipologia bíblica, nós podemos falar do Alexandre como um tipo de anticristo. É porque como é que funciona? É assim, ó. O diabo, ele não sabe quando é que vai começar a grande tribulação. Então, no decorrer da história, ele foi levantando anticristos, tipos de anticristo. Teve o Alexandre, teve o Júlio César, teve Napoleão Bonaparte, teve o Adolf Hitler. Só que como não era chegado o momento ainda da tribulação, como que Satanás sabia que a tribulação não era chegada? Porque esses homens, eles foram sendo vencidos, ou eles morriam. Então ele vai levantando. Mas o Alexandre, ele é esse tipo. Irmãos, o Alexandre, ele tem muitas qualidades que o anticristo ele vai ter. Primeiro que o Alexandre, ele é um cara de uma intelectualidade fora da curva. Ele é gênio intelectualmente falando. Ele foi criado e educado pelo Aristóteles, o filósofo lá na Grécia. E desde cedo ele se destaca. O Alexandre, ele tinha um cavalo chamado Bucéfalo. E o Bucéfalo, ele tinha algo muito interessante, porque ele era um cavalo selvagem. Ele era um cavalo que ninguém conseguia domar, muito menos montar. E o Alexandre, observando o Bucéfalo, ele percebeu que o problema daquele cavalo é que ele tinha medo da própria sombra. Então Alexandre, numa bela manhã, se colocou entre o sol e o Bucéfalo, encobriu a sombra do Bucéfalo, ele ficou calmo, e o Alexandre conseguiu montá-lo. Todo mundo ficou muito admirado com aquilo, mas o poder de observação que esse homem tinha. Ele se torna rei na Grécia aos 20 anos de idade. Aos 25 anos de idade, ele já conquistou o mundo inteiro. Isso é uma outra característica do Alexandre, a velocidade com que ele consegue conquistar. O anticristo, irmãos, ele vai colocar a casa em ordem, e ele vai fazer isso muito rápido, a ponto de que as pessoas não vão querer que ele saia
do poder. Uma outra coisa interessante do Alexandre, e isso tem muito a ver com o anticristo. O Alexandre, ele estabelece na sua época uma cultura mundial. Todos os povos da terra passaram a conhecer os deuses gregos, a filosofia grega. Ele espalha a cultura grega, que passa a se chamar cultura helenística, porque ele faz o que o anticristo vai fazer, ele faz uma fusão. Ele pega a cultura oriental e funde com a cultura grega, e aí vem a cultura helenística, e se torna uma cultura mundial. Então, irmãos, esse negócio de cultura mundial não é novidade. O anticristo, ele vai trazer isso para nós, e é uma característica que ele traz do Alexandre. O Alexandre, ele é rápido, e ele também é impetuoso com as suas oposições. Alguns historiadores acreditam que o Alexandre matou o seu pai, porque ele acreditava que seu pai ia nomear outro sucessor. E todos os historiadores concordam que o Alexandre, quando assume o trono, ele mata todos os seus meios irmãos, para não ter nenhum usurpador, para não ter nenhuma concorrência no trono da Grécia. Então, irmãos, nós estamos falando de um homem que ele é um gênio intelectual, ele é extremamente rápido, ele é um cara que sabe de cultura. Falando do anticristo, ele é um gênio administrativo, ele é um gênio da economia, e tem mais uma característica do Alexandre aqui interessante, que o Alexandre, ele era um estrategista militar, que poucos homens no mundo foram como ele. Então o anticristo, além de sacar muito de política, de administração, de ciência e filosofia, ele também vai saber muito sobre estratégias militares. E a última característica do anticristo são os 10 chifres. 10 chifres esses, que lá no capítulo 7 de Daniel, estão relacionados com aquela besta que representava o Império Romano. Irmãos, o Império Romano, ele atinge o seu ápice no governo do seu primeiro imperador, um cara chamado Caio Otávio. A Bíblia, no livro de Lucas, se refere a ele como sendo Augusto César. Então, Caio Otávio e Augusto César é a mesma pessoa, é porque César se torna título e Augusto também se torna título, mas o nome dele era Caio Otávio. E o Caio Otávio, ele é muito interessante, ele é sobrinho do famoso general Júlio César. E o Júlio César, quando estava à frente de Roma, Roma era uma república, e o Júlio César era amado pelo povo, e ele começa a trazer uma série de reformas populares. Então ele ganha o povo, mas perde os políticos. E aí os caras armam para ele, e o Júlio César é assassinado. O Caio Otávio, ele consegue fazer as duas coisas. Ele consegue ser amado pelo povo, e ele consegue ser amado pelos políticos. Ele era um homem franzino, ele era um homem que tinha uma saúde delimitada, ele não tinha porte físico e não sabia nada de estratégia militar. Não era como se eu tinha um grande general. Mas pensa num homem que era gênio da oratória e que era um político como poucos que o mundo viu. Aquele conseguia agradar todo mundo, ele conseguia fazer média com todo mundo, e aí o Senado acaba coroando o Caio Otávio imperador, e durante o seu reinado Roma experimenta o período que ficou conhecido como Pax Romana, que é o melhor período assim do Império Romano, é o período do ápice, da máxima extensão territorial. E o anticristo, ele vai ter isso. Ele vai ser um cara de boa oratória, ele vai ser um cara político. Então, gênio da política, gênio da oratória, gênio militar, gênio comercial, gênio administrativo. Além disso, vai ser um cara restaurador. Características que esse homem vai ter. Pergunto para vocês, irmãos, um homem desse, quando assume o poder, alguém vai querer que ele saia? Se um homem desse instaurar uma tirania e querer ficar no poder para sempre, alguém vai achar ruim? Não. É isso que vai acontecer.
Irmãos, está se desenhando a ideia de um governo único. No domingo passado eu recebi até um post do pastor Ricardo, que ele estava me falando de alguns juristas e alguns filósofos europeus defendendo a ideia de uma constituição única, que se estamos vivendo um problema mundial, então nós precisamos de uma solução mundial, e para ter uma solução mundial, não demora muito para a gente chegar na hipótese do líder mundial. Então, irmãos, o cenário ele está se desenhando, e o anticristo ele vai trazer algo interessante, que é uma nova ordem mundial, onde o mundo ele vai se tornar algo mais coeso, onde as diferenças vão diminuir, as desigualdades vão diminuir, as culturas vão se aproximar, as culturas serão muito próximas, mas entre culturas a gente encaixa o contexto da religião. Então, uma nova ordem mundial que está se desenhando, e a única coisa que atrapalha, irmãos, essa nova ordem mundial de ser instaurada na terra, é a tal da igreja. Irmãos, igreja enche o saco, porque tudo que os caras querem fazer, a igreja vai contra. No Brasil aqui mesmo tem uma tal de bancada evangélica que embaça tudo. Quer trazer ideologia de gênero, a bancada evangélica vai lá e derruba. Quer trazer um monte casamento homossexual, a bancada evangélica vai lá e derruba. Então, irmãos, a igreja, ela na visão assim, secular, ela atrapalha o progresso. Ela atrapalha o crescimento. É por isso que para essa ordem mundial ser instaurada, a igreja vai precisar sair de cena. É por isso que a igreja será arrebatada, e só depois que não tem mais igreja para embaçar, não tem mais igreja para empatar nada, é que essa nova ordem mundial ela vai começar sendo instaurada. A pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo é: eu vou estar junto desse povo que vai ser arrebatado, ou eu vou estar junto desse povo que vai ver uma nova ordem mundial sendo instaurada no planeta? É isso que eu preciso responder para mim mesmo. Irmãos, é interessante que o texto de Apocalipse 13, ele fala que esse anticristo, ele traz consigo a astúcia de Satanás. Ele traz a sabedoria de Satanás, a capacidade de enganar que Satanás, ele tem. E aí a gente vai ler alguns textos sobre essa tribulação. Vamos lá para o livro de Daniel. Glória a Deus, Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9, já passei a Tom Isaías. É porque eu estou procurando minha água aqui, irmãos. Hoje o negócio deu ruim aí não tem água. Não teve álcool ungido na gente. O negócio hoje foi brabo. Mas vamos lá para o Daniel. Daniel, capítulo 9. Irmãos, está aí um texto que eu vou ler. Pensa num texto que traz discussão. Mas é tão simples o negócio aqui, ó. Daniel, capítulo 9, versículo de número 24. Vai lá, Daniel 9, 24. Enquanto vocês estão aí procurando o texto e a água está chegando, eu quero dizer para vocês que hoje é meu aniversário de casamento. Mozinha, eu te amo. É um privilégio ser casado contigo. E eu quero muito chegar em casa hoje e ter um jantar assim top. Aleluia. Amém, esposa? Dá um glória aí no Face, no YouTube, não sei onde tu tá. Dá um glória aí. Vamos lá, irmãos. Daniel 9, versículo de número 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, aleluia, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos.
O que é isso, pastor? Deixa eu falar para vocês, irmãos. Essas 70 semanas que Daniel está profetizando, não são 70 semanas de dias. É estranho falar isso, mas para Deus um dia equivale a 1000 anos. Tá? São 70 semanas de anos. Então, na verdade, o tempo que está sendo determinado aqui, 70 vezes 7, 490 anos. Ou seja, desde o dia que Israel voltasse para Jerusalém, começaria a ser contado 490 anos. E no final desses 490 anos, seria a volta de Jesus, seria o grande julgamento, o final da brincadeira toda. Agora deixa eu te explicar. Porque o texto fala assim, ó, que 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Te pergunto, quem é o povo de Deus? Aqui no contexto de Daniel. Aqui na época de Daniel. O povo de Deus é Israel. E a sua santa cidade? Jerusalém. Então 70 semanas são determinadas para acabar com a angústia de quem? De Israel e da santa cidade Jerusalém. E essas 70 semanas seriam contadas a partir da volta do exílio. E aí ele faz uma divisão, que ele fala que teriam 7 semanas, ou seja, 7 anos, e depois 62 semanas, ou seja, 69 anos, que aí juntando tudo, 69, 62, juntando tudo dá 69 anos, e esses 69 anos é que são do dia que Israel saiu até a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você pegar na cronologia histórica, você vai ter aí essas 69 semanas, certo? E vão dar quantos anos? 490 menos 7, 483 anos. E se você pegar da saída do exílio até Jesus, a gente vai ter essa quantidade de anos. Pastor, então está faltando 4 anos, ou 7 anos, está faltando uma semana. Sim. Mas o que acontece depois da crucificação de Jesus? Israel sai de cena. E quem entra em cena é a igreja. Mas as 70 semanas é uma profecia para quem? Para Israel. Não é uma profecia para a igreja. Então o tempo para. As 70 semanas parou de ser contada. Durante a época da igreja, durante o período da igreja, as 70 semanas param de ser contada. As 70 semanas voltam a ser contadas quando? Quando a igreja sai de cena. Para Israel voltar a ser o povo de Deus na terra. E quando que a igreja sai de cena? No arrebatamento da igreja. Então, os últimos 7 anos, a última semana de Daniel é justamente os 7 anos de tribulação. Que os 7 anos de tribulação, irmãos, não são exatamente 7 anos de tribulação. Porque nos primeiros 3 anos e meio, e aí Daniel fala assim, ó, que você vai ter um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Está lá no capítulo 12, versículo 7. Depois você dá uma olhada. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Um tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de um tempo, meio ano. Ou seja, somando tudo, 3 anos e meio. 3 anos e meio, onde o iníquo, que é o anticristo, vai fazer um acordo com a terra. Só que é um acordo de 7 anos. Mas no final dos 3 anos e meio, o anticristo quebra esse acordo. É por isso que a Bíblia fala lá no texto que a gente leu primeiro, lá em Apocalipse 13, que ele governaria durante 42 meses. Irmãos, 42 meses, faz a conta. 3 anos e meio. Certo? Então, o que Apocalipse está dizendo e o que Daniel está dizendo é a mesma coisa. Que esse homem ele vai trazer toda aquela restauração. Ele vai fazer isso em 3 anos e meio. E depois, irmãos, assim como Caio Otávio recebeu o título de Augustus, que é um título que dava divindade. É a partir de Caio Otávio que tem o culto ao imperador em Roma. Assim como Alexandre o Grande passou a ser conhecido como filho de Zeus,
o anticristo ele vai se autoproclamar o Messias. E é nessa hora que o pau ele vai começar a quebrar, que a giripoca vai piar, que Israel vai cair a ficha de que aquele homem não é o Messias, mas aquele homem é outra coisa. E Israel, durante esses 3 anos e meio, vão sofrer uma perseguição ferrenha. Ah, pastor, mas eu não sou de Israel, então eu estou de boa. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa triste. A palavra de Deus fala que essas 70 semanas é para Israel. É verdade. Assim como lá em Mateus 25, Jesus fala assim para algumas pessoas: apartai-vos de mim para o inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi feito para nós? Não. O inferno foi feito para o diabo e para os seus anjos. Mas vai ter gente no inferno? Vai ter um bando de intrometido lá no inferno. Qual é o projeto de Deus? A vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos chegam ao conhecimento da verdade. E Deus ele fala para Ezequiel em seu livro, fala assim: eu não me alegro com a morte do ímpio, mas eu quero que o ímpio se arrependa e viva. Então a vontade de Deus é que a igreja fosse todo mundo, porque as 70 semanas foram preparadas para Israel. Mas vai ter gente que não é Israel lá? Vai. E vai sofrer igual? Vai. Irmãos, a palavra de Deus fala que nunca houveram dias como aquele. E depois não haverá mais. Ó, só para você ter uma ideia. Deixa eu ler alguns textos. Apocalipse, vamos lá para o Apocalipse. Apocalipse é um livro bom, hein? Você lê assim no quarto, com a luz apagada, só com a lanterninha assim em cima da Bíblia. Depois você faz o teste. O dragão, irmãos, é o diabo. A primeira besta é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta. O livro de Apocalipse ainda fala de uma grande meretriz, que é essa igreja ecumênica. Mulher, gente, é sempre igreja. Mulher virgem, igreja do Senhor. Mulher prostituta, igreja idólatra. Então essa igreja ecumênica que vai ser estabelecida, ela está montada na besta, é a grande meretriz que o Apocalipse fala. Mas vamos lá para o capítulo 9. Capítulo 9 ele fala um pouquinho sobre as coisas que acontecem durante a tribulação. Vamos ler primeiro o versículo 3. Diz assim o versículo 3: também da fumaça saíam gafanhotos para a terra, e foi-lhe dado poder como os que têm os escorpiões da terra. Irmãos, ele está falando aqui de uma classe de demônios, que hoje essa classe de demônios está presa. São os demônios tão bravos, que eles estão amarrados hoje, eles estão presos. Mas durante a tribulação, essas classes de demônios serão soltas, lideradas pelo tal do Abaddon ou Apolion. E serão soltas, e não somente soltas, serão soltas e estão liberadas para fazerem o que quiserem. Irmão, de repente você já passou por uma situação de sofrer algum tipo de opressão demoníaca, ou você já lidou com alguém que sofreu algum tipo de opressão demoníaca. E os demônios hoje, eles têm a sua atuação limitada. Pensa na tribulação, onde os demônios estão liberados para fazer o que quiserem com você. Então pensa em como vai ser. Tem um outro texto, ó, de outra galera, versículo 15, mesmo capítulo, versículo 15. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem o que? A terça parte dos homens. E a tribulação, irmãos, ela vai se pegando. É fome, é guerra, peste, é
traição de tudo que é forma, e a gente chega no ápice assim da tribulação, no versículo 20 e no versículo 21. Olha como eles são interessantes. Os outros homens, aqueles que não foram mortos pelos flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos, de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau. E nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Sábado eu terminei a mensagem perguntando: vai ter conversão durante a tribulação? A Bíblia está falando que não. Que esses homens, esses que ainda não morreram durante a tribulação, eles não vão se arrepender. Por que não vão se arrepender, pastor? Porque é o Espírito Santo que convence. E o Espírito Santo foi com a sua igreja. E pensa num ambiente onde os demônios falam com você o tempo todo. A última coisa que você vai pensar é em arrependimento. Essa é a última coisa que você vai pensar. Então não vai ter conversão. Não vai ter nada disso. E a Bíblia fala que durante 5 meses na tribulação, os homens eles vão tentar morrer. Pensa na agonia, irmãos. As pessoas vão tentar morrer. As pessoas vão tentar tirar a sua própria vida. Mas durante 5 meses a morte vai ser amarrada. Então as pessoas não vão conseguir nem morrer. Pensa num cara pulando de cima de um prédio, caindo no chão, se arrebentando todo e não morrendo. Pastor, isso é bom? Não é bom não, porque ele vai sentir todas as dores que aquela queda ali propiciou. Mas não vai morrer. Pensa num homem enfiando uma faca em si mesmo. Vai doer muito. Ele vai perder várias funções do seu corpo, mas ele não vai morrer. Então vai ser um tempo onde as pessoas elas vão buscar para si a morte. Mas Deus ele vai durante 5 meses amarrar a morte. Porque, irmãos, a morte ela é o último inimigo a ser vencido para nós. Porque o nosso Senhor já venceu a morte faz muito tempo. E quem dá a última palavra para a morte é o nosso Deus. Então durante 5 meses vai estar proibido morrer na terra. Mas a tribulação ela vai estar tão ferrenha, ela vai estar algo assim tão forte, que tudo que as pessoas vão querer vai ser morrer. E como que termina esse período todo, pastor? Vou te falar como é que termina. A gente nem vai projetar esse texto aí porque não estava no script, mas eu vou ler ele para vocês. Está em Filipenses, capítulo 2. Coisa linda. Versículo de número 1. Eu estou em Efésios, aí fica difícil, né? Vou achar nunca o texto. Versículo de número 10. Aleluia. Irmãos, Filipenses 2 fala de Jesus. Aí no versículo 10 fala assim, ó, no final da tribulação, no final dos 7 anos, vai ter o cumprimento dessa profecia do apóstolo Paulo. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, que é arrepiado, irmãos, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Aleluia. Então qual é o cenário? 3 anos e meio
de paz na terra, de anticristo sendo bonzinho. Os outros 3 anos e meio, os demônios vão tacar o terror na terra, as pessoas vão buscar a morte, não vão conseguir. Demônios que estão amarrados serão soltos. A morte, a doença, as pragas, as guerras, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Uma tribulação que, segundo o próprio Jesus, nunca houve nada parecido, e depois nunca vai haver nada parecido com aquilo. E no final desse período vem Jesus, irmãos. Só que Jesus, ele não vem igual ele veio na primeira vez, não, nascendo de uma virgem, na manjedoura. Na verdade, o judeu, ele sempre teve muita profecia da segunda volta de Jesus. Ele não entendeu a primeira volta. Jesus, ele vai vir daquele jeito que todo olho verá, assim como um relâmpago no céu, todo olho verá. E Jesus, ele não virá sozinho, irmãos. Sabe quem vem junto com Jesus? A sua igreja, remida, gloriosa. Prepara o coturno de guerra aí, para a batalha. E o nosso Deus, ele vai triunfar. E quando ele volta, nessa segunda vez, irmãos, até o cão dos infernos, todo joelho se dobra. Nos céus, embaixo dos céus, na terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Porém, já era. Jesus não está mais interessado na sua adoração. Jesus, ele vem para julgar. Ele vem para o pau, ele vem para a guerra. Então as pessoas vão aceitar Jesus. As pessoas vão se prostrar. As pessoas vão dizer que ele é o Senhor. Mas ele não quer mais saber de ser Senhor de ninguém, porque a sua igreja já está com ele. Ele vem agora para julgar. E a Bíblia diz que o tal do falso profeta e o tal do anticristo serão lançados vivos no lago de fogo que arde no inferno, dia e noite. Então, irmão, eu preciso te perguntar nessa noite, se você está preparado para passar esses dias aí, se você está preparado para esses 7 anos, para fechar a sua vida com chave de ouro. Ou se você prefere não passar por esses 7 anos. Eu não sei vocês, irmãos, mas eu não quero ficar à mercê de demônio. Eu não quero ficar à disposição para atuação demoníaca. Eu não quero viver numa terra onde o anticristo é adorado, onde falso profeta é visto como grande homem de Deus, e principalmente numa terra onde as pessoas não conseguem mais se arrepender dos seus pecados. Irmãos, para de besteira. Eu tenho de hoje até o dia do arrebatamento da igreja para mudar de vida. Depois que o arrebatamento vier, pode chorar, pode espernear, pode sair pregando para os outros aí, já era. Vai passar pela tribulação, vai se prostrar diante do Senhor em sua segunda vinda, mas depois já era. Então, aí no seu lugar, eu te convido, com os olhos fechados, feche aí os teus olhos, irmãos, aí na sua casa, e pare um pouco e pense, o que é que eu tenho feito com a minha vida? Deus, ele me concedeu uma vida para eu poder administrar. E o que é que eu tenho feito com ela? A gente está encerrando essa trilogia, falando dos últimos tempos. Tem mais coisas, né? Tem milênio e tal, mas a gente não vai falar disso não. Pelo menos não nessa oportunidade. A gente vai fechar aqui com Jesus voltando. Você está preparado para o soar da trombeta? Você está preparado para esse arrebatamento da igreja?